Olá, mais um episódio de Mulheres no Audiovisual, mais uma segunda-feira para a gente conversar sobre o que as mulheres têm feito de bonito, interessante e revolucionário, porque hoje a história é falar sobre os novos tempos, o rumo da produção audiovisual nesse novo tempo. E nada mais, nada menos, eu fiquei muito honrada com que ela dizer sim para o nosso convite. Hoje eu tenho comigo uma mulher que tem experiência há mais de 30 anos na produção de cinema. Ela vai contar para a gente tudo que foi transformado, o que foram as produções que ela participou e o que tem para os novos rumos, aí, os novos tempos da produção audiovisual. Tem a própria produtora, participou de produções incríveis, indicadas a grandes premiações. Eu não vou falar mais nada, vou deixar ela mesma se apresentar. Seja bem-vinda, Elisa Tolomelli. É um prazer te receber hoje à noite aqui. Olá, como Super vai? feliz. Obrigada pelo convite, Lívia. Obrigada a você. Está super aí correndo com produção, tá super atarefada, mas sabe o quanto essa sua disponibilidade de falar do que a mulher produz hoje no audiovisual pode ajudar com que nós Exatamente. mulheres, né? Eu falo muito sobre esse dar a mão, né? Para quem está ou estudando, começando. Aqui a gente tem um canal onde a maioria voltada para o ensino, quem gosta mesmo de audiovisual, quem gosta não só de consumir, mas especialmente de estudar para trabalhar. Então, é uma mão que você está dando hoje à noite aqui para outras pessoas, não só mulheres, mas homens. Mas esse canal específico é para receber vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, viu? Bom, falar um pouquinho assim, resumido, né, de mim. Eu sou uma Sim. produtora já que está aí há alguns anos, alguns bons anos no mercado. Eu tenho uma, desculpa, eu tenho uma trajetória que se em algum momento eu entrei numa crise existencial porque eu não era nada exatamente, porque eu escrevi roteiro, ganhei prêmio com roteiro, eu dirigi filme, eu trabalhei como distribuidora, montadora, trilha sonora, eu sou formada em música, fiz publicidade, pós-graduação em audiovisual, fiz um monte de coisa, mas na verdade eu tinha amigos que eram assim, médicos, dentistas, atores, músicos, e eu não era nada, já tinha feito um monte de coisa, e, né? Até eu me encontrar na produção. O primeiro filme que eu produzi, eu fui muitos anos produtora executiva. Fiz 20 filmes como produtora executiva, alguns filmes que vocês todos que estão nos ouvindo conhecem, Central do Brasil, Cidade de Deus, Lavoura Cá, enfim, foram muitos filmes, até eu começar a querer produzir, eu criei um método Elisa Tolomé de produzir, né? Porque na época que eu comecei não existia não tinha internet, né, amor? Então não tinha esse monte de possibilidades de adquirir conhecimento que a gente tem hoje. Então eu fui adquirindo conhecimento fazendo. E nesse fazer cinema era uma época mais, digamos, mais lenta, né? A gente fazia um filme por vez. Eu fiquei um ano antes de fazer o Central do Brasil, estudando e pesquisando e traçando as estratégias, né? Os planos todos de financeiros, de logística, e o Cidade de Deus, idem, né? Enfim, naquela época a gente tinha um pouco mais de tempo, e esse tempo me ajudou muito a criar, a entender como é que funciona todo esse processo, né, de realização do filme. E aí eu criei o meu próprio método de produzir, né? E aí chegou um momento que eu senti que eu queria fazer os meus próprios filmes, né? Porque existe uma diferença, não sei se você sabe, entre produtor executivo e produtor, né? Isso. Se Então, você traçasse um pouquinho aí essa diferença para a gente, porque quando a gente fala de produtor, tem um monte, né? Eu tem um sou monte, né? como produtor. Então, explica um pouquinho, Elisa, para a gente. O produtor audiovisual, o produtor de cinema, o produtor audiovisual, ele é o dono do projeto, né? É o cara que o produtor chega ser produtor é ser coautor, porque o produtor, ele é o dono do projeto desde a hora que
da ideia inicial, seja da cabeça dele, ou seja trazido por um diretor, ou seja trazido por um roteirista, até o lançamento no cinema, até o lançamento da plataforma, até o conteúdo audiovisual chegar no seu público, até o canal no YouTube, né? Então ele pensa o projeto, ele é um business, né? Tratando de nós, somos businesswoman. É Sim. aquele que faz o business, é aquele que, se der lucro, ele leva, se der prejuízo, ele leva também. Né? O produtor executivo, ele é um membro da equipe, uma figura importantíssima no processo, mas ele é contratado, o chefe dele é o produtor. Então, você tem o produtor, que é o dono da produtora, que é o dono do projeto, que é quem paga o salário de todos, que é quem arruma o dinheiro para fazer o filme, quem faz todo o planejamento financeiro, todo o desenho de produção do filme, e tem o produtor executivo, que é o braço direito dele, que é quem vai cuidar da parte da filmagem, logística e estratégias e logísticas e orçamentos desse período da filmagem. Acabou a filmagem, o produtor executivo vai embora para outro filme e o produtor continua com o filme dele. Então, basicamente, em uma linha, o produtor é o dono do projeto, o dono da produtora, e o produtor executivo é um membro da equipe contratado pelo produtor. Que executa, né? As ações operacionais. Executa. Aí vem o nome, né? Exatamente. O produtor, Exatamente. Ele executa. macro toda e o produtor executivo viabiliza executa. Essas coisas enquanto ele faz... Ele executa de acordo com o briefing do produtor e do diretor, com o orçamento que o produtor tem. Então, ele executa um projeto briefado, digamos assim, né? Pelo produtor. Então, o produtor é o dono do negócio, é quem faz a coisa acontecer. Na verdade, não existe um produto audiovisual, qualquer um, sem ter um produtor. Se você é uma diretora, se você é um roteirista, se você é alguém que teve uma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um produtor. O produtor é o cara. E aí você produtora, o cara. Aí você passou todo esse tempo nessa produção executiva, né? Operou aí nesses grandes filmes. Nós tivemos aqui, fizemos alguns recortes para você falar especificamente de cada projeto desse. Acho que separamos 3 aqui, bem lindos. A gente estava olhando aqui de novo um pouquinho antes de começar. E aí, então, você disse que você entendeu que estava na hora de você, então, agora, você já tinha executado projetos grandiosíssimos, tinha vivido de outros produtores e produtoras, e agora tinha o seu know-how, né? Agora não, né? Agora não, já tem alguns anos, né? Assim, como produtora, já tenho mais de quase 10 filmes. E aí foi quando produtora, né? Eu abri minha produtora há muito tempo, né? Porque, enfim, quando você trabalha como produtor executivo, você tem que ter uma empresa para fornecimento de nota fiscal e tal. Sim. Mas ela começou a operar em 2000, como produtora, em 2000, uma coprodução com os Estados Unidos, inclusive. Já comecei, não errou. Na verdade, eu vou te dizer que meu primeiro filme como produtora executiva, que foi o Central do Brasil, foi um desafio gigante. Mas como eu sei que você escolheu ele? Não vou falar muito, então não vou falar muito. E meu primeiro filme como produtora, que foi o Mortos na Água, ele também foi um grande desafio para mim. Os meus 2 primeiros filmes, enquanto produtora executiva ou enquanto produtora, foram assim, vieram assim, pá, né? Já que vai estrear, minha filha, tome, né? Sim, se não for, eu brinco às vezes, se não for assim, a gente nem levanta da cama, né, Elisa? Se não for para fazer a gente nem levanta da cama. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para as mulheres do audiovisual que estão nos ouvindo, que é o seguinte, eu não tenho embasamento teórico para dizer isso, né? Fundamentos teóricos, mas eu estou procurando saber, porque eu quero esse embasamento teórico, porque eu acho que a mulher ela tem um dom natural para ser produtora. Porque todas as habilidades que um produtor precisa ter, a mulher tem, sabe? A mulher, como ela é multitarefa, o produtor é um multitarefa. Ele precisa entender de muita coisa, ele precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele precisa ter um conhecimento geral de tudo, do mercado, do que está acontecendo fora, do que está acontecendo dentro, do como é que é festival, do como é que é não sei o quê, como é que funciona todo o processo de realização de um filme.
né? E você faz muitas coisas ao mesmo tempo. E a mulher, e você precisa planejar, você precisa administrar. Você veja que desde a época do Neandertal, que a função da mulher ela é de gestão. Gerir essas coordenações, né? O homem, isso dentro da minha casa, quando era criança, eu vivi isso. Um homem, meu pai saía para trabalhar, botava o dinheiro em casa e a minha mãe administrava aquilo ali, 3 crianças. A gente, né, era de origem humilde, tinha que se virar nos 30 para administrar aquele orçamento ali. Né? Você vê a mulher moderna hoje, além de fazer isso, ela ainda faz ginástica, ela ainda faz terapia, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, ela trabalha. Essas tem umas. Nem todo mundo pode ser produtor, assim como nem todo mundo pode ser médico, ou todo mundo pode ser trapezista. Existem habilidades, né, que você precisa ter para você ser uma boa produtora. Né? E eu acho que latente ou não, essas habilidades estão dentro da mulher. É só desenvolver. É mais natural que ela consiga gerir. Ela tem isso dentro dela. É só ela desenvolver, sabe? Eu acho. Existem muitos bons produtores também, não estou falando que homem não pode ser produtor, mas como é um canal dedicado à mulher, às mulheres, eu estou dizendo mulheres, nós somos boas para esse tipo de coisa. A gente tem naturalmente dentro da gente, lá carimbado, lá no nosso, ancestralmente falando, a gente tem isso no nosso DNA, sabe? Que legal. Eu tenho agora um curso que chama O Produtor dos Novos Tempos, que está na 2ª turma agora, e eu estou muito feliz porque é um sucesso. Desculpa aqui falar, mas a gente tem que falar. Mas é um sucesso porque vai comentar sobre ele, sim. Você vai falar. Porque essas habilidades, falar sobre isso, sabe? Sobre habilidades que a gente tem que ter, como é que desenvolve uma carreira. As pessoas estão amando porque elas estão se identificando com algumas coisas muito básicas. Que ninguém faz. Né? Isso, é o que você falou, são habilidades, né, falando especificamente das mulheres, e alguns homens, como você também colocou com os homens, mas são coisas até que naturais, que às vezes só uma lapidada, né, alguém que já sabe e viu o know-how, isso aflora de uma maneira grandiosa, que vai ajudar muito. Então, só às vezes alguns ajustes, que é alguém que sabe o que está falando, uns toques incríveis. Parece que estava muito interessante isso. Tinha um véu ali na frente, né? Aí alguém que já viveu Tinha um véu. Tudo, sabe, tira o véu. Exatamente isso. Maravilhoso. É uma boa analogia, uma boa analogia. Elisa Tolomelli vai falar agora para a gente de algumas produções incríveis que ela participou, porque depois, no meio da conversa, a gente vai passar para esse detalhe que eu acredito que é o que ela aborde um pouquinho mais no curso, que é esses novos tempos em que ela intitula o curso que a gente trouxe, né, como tema da nossa conversa hoje. Vamos ver um pedacinho do Central do Brasil. Você comenta, porque eu quero que você nos fale sobre esses novos tempos aí. O que é que você vai abordar aí? Vamos lá. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Ela diz que o menino quer conhecer o pai. Um bêbado. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Já disse, eu tô esperando a minha mãe. Ela não vem mais. E os seus filhos? Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro. Vai tudo morar com família rica na Europa, nos States. O Gabrielzinho aí vai ficar cheio do dólar quando crescer. Não é adoção, coisa nenhuma. Eles matam as crianças para vender os órgãos. Ah! Você já morreu, sua filha da puta! Eu tô na rodoviária. Eu tô fodida. Quanto tempo você acha que vai demorar a chegar até lá? Quanto tempo? Não tô com fome. Eu
pai e tua mãe te puseram no mundo, eu não devia ter posto, porque agora eu aqui. O pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele. Ai, que saudade. Só não ganhou o Oscar porque competiu com o italiano, né? Oh, meu Deus. Eu acho que ali teve conchavo. Mas a gente tem certeza. Cara, aquilo ali não prestou, não. Aquilo ali não prestou, não. Mas olha, o Central do Brasil, eu quero. Tem muita coisa para ressaltar no Central do Brasil, mas eu quero ressaltar uma coisa que eu tenho para mim que um filme se faz com 3 pilares: roteiro, direção e trilha sonora. E nesse quesito, o Central do Brasil é um espetáculo, porque toda a trilha sonora do Antônio Pinto é um espetáculo, porque a trilha sonora ela serve para sublinhar os momentos do filme, seja quais forem, né? Se é tensão, se é explosão, se é ação, se é mais dramático, se é menos dramático, se é comédia, né? Então, a trilha sonora ela pode derrubar um filme, ou ela pode... Eu vi um documentário sobre Spielberg, e tem uma hora que ele para falar do John Williams. John Williams é o compositor de todas as trilhas, de todos os filmes dele. E ele fala assim, o John Williams é o meu maior colaborador, o mais longo, né? O que está comigo há mais tempo, porque eu não sei fazer filme sem ele. Porque o John Williams reescreve o meu filme musicalmente. É importantíssimo isso. E o Central do Brasil, nossa, como o Antônio Pinto acertou nessa trilha sonora. Não tem nada fora do lugar, é um espetáculo essa trilha. Então, eu queria fazer uma homenagem ao Antônio Pinto e à trilha sonora do Central do Brasil. É uma linguagem, né? Ela conta, tudo no filme conta, né? Todos os elementos. O Central do Brasil foi um filme bem difícil de fazer. O Central do Brasil, antes de ser o Central do Brasil, ele era um filme brasileiro como outro qualquer. Não tinha essa pretensão de ganhar Sundance, de ganhar Berlim, de ir para a Oscar. Não tinha essa... A gente não fez um filme exatamente para isso, né? Claro que a gente quer que o filme faça sucesso, mas jamais pensaríamos que o filme ia ganhar essa proporção, sabe? O produtor dos novos tempos, que é essa mudança na produção do audiovisual no Brasil, é relacionado a isso que você chama de novos tempos? O que é isso? O mundo hoje, muito mais do que qualquer outro período da minha vida e da nossa vida, é audiovisual. Sim. Se você pensar no cinema, né? O cinema é o audiovisual, é o que todo mundo quer fazer. Hoje, a gente tem outros mercados que também é audiovisual. Isso que a gente está fazendo aqui é audiovisual. Sim, exatamente. O streaming chegando. Né? Hoje, a Netflix, a projeção da Netflix, por exemplo, que é o maior plataforma de streaming de conteúdo audiovisual, de dramaturgia e documentário que a gente tem, a projeção deles vai fazer, nos próximos 2 anos, por ano, 30 projetos. Sim. Isso é audiovisual. E aí, se você junta isso, a Disney, a Amazon, a Disney que está chegando, a Pluto TV, não sei o que, a Quibi. Você vai lá, existe uma plataforma nova chamada Quibi, que não sei se vocês conhecem, mas Quibi é uma plataforma que você só acessa através do celular, com séries, com episódios de no máximo 10 minutos. Olha que legal. Para você ver o tamanho, como é que ele investe numa plataforma nova, com uma proposta nova. O Spielberg, ele está lançando uma série nova para este canal específico chamado After Dark. Então, você só vai ver no Quibi à noite. Você também só pode ver à noite. O TikTok agora tem uma onda aí dos booktokers, que são jovens, na casa dos 20, 30 anos, entre 20 e 30 anos, que estão fazendo resenhas de livros, de literatura, e em algumas encenações, nesse até 1 minuto ali do TikTok,
E as editoras já estão atrás dele, estão gerando negócio aquilo ali, já. Né? Então, se você também abrange, vamos abrir mais. Quantos canais de YouTube? Eu, por exemplo, fiz um canal de YouTube. Em 5 meses, eu tenho mais de 2.000 seguidores em 5 meses. Eu sou produtora, nunca fui, não sou uma blogueira, influencer, não sei, não tem. Mas o que eu digo está interessando alguém. Tem mais de 2.000 pessoas ali em 5 meses, mais não sei quantas mil horas de vídeo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso, para eu fazer isso, eu vou te dizer que eu tenho uma equipe na minha equipe aqui da produtora, 6 pessoas, e quando eu vou filmar, mais 6 pessoas. Sim. Porque o meu conteúdo tem produção. Você vê os conteúdos, ele teve um conteúdo na fase da pandemia, que eu estava aqui em casa sozinha e tal, blá, 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 mas se você vê a progressão, se você vê o meu curso, é um curso que tem produção. Então, eu contrato. Isso é audiovisual. Né? Quantidade de cursos online, quantidade de blogs, quantidade de canais, tudo isso compõe o audiovisual. Então, o mercado audiovisual é um mercado de extremo futuro. Todas essas plataformas que estão vindo para cá, elas vão vir e, aos poucos, todas elas estão começando a produzir cinema com dinheiro de empresa privada. Então, a gente está no mercado hoje que temos entraves no fomento público por conta desse governo e das políticas desse governo, mas a gente, por outro lado, isso aqui daqui a pouco passa. Eu já passei algumas crises com governos que não dão valor à cultura, mas os governos passam e a gente fica, né? Mas, por outro lado, a gente tem todo um mercado de dinheiro privado aí, agora. Por que o produtor dos novos tempos? Porque para você acessar esse mercado, você tem que estar capacitado. O nível de profissionalização, minha filha, fez assim, porque agora você tem chefe, né? Na hora que você tem uma Netflix que põe 2 milhões na sua mão por episódio para você fazer uma determinada série, 2 milhões e meio, você tem que entregar uma coisa de padrão internacional. Então, não sei, né, quantas pessoas estão ouvindo a gente. Se eu tiver que dar um conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, mas eu vou falar para vocês, incrementem o repertório de vocês, estudem, sabe? Se você não tem cultura cinematográfica, cultura de dramaturgia, cultura de mercado, como é que você vai produzir um filme hoje? Eu não sei como é que produz um filme hoje sem ter esse conhecimento. Nós chegamos aqui hoje, né, em você como uma mulher, uma profissional de sucesso aí, contribuindo na questão da produção audiovisual, né, foi essa tônica toda da nossa conversa, desde o primeiro dia que você prontamente aceitou o convite, e aí a gente tentou entender essa construção, né? Por que é importante... eu vou falar aqui, e foi o que eu pedi para você mesmo, me corrija em todo momento, porque isso é uma coisa tão nova, né? E às vezes até como a gente fala, né? Você, em vários momentos da nossa conversa, você vinha e me ensinava como que se refere de verdade às questões, né? Então, por que é importante o uso da língua, assim que fala, né? Língua brasileira de sinais, que é a Libras? E para as produções audiovisual, o que você acha que isso contribui? O que é que promove de verdade? A gente conversou hoje sobre a tentativa da Disney, né, de trazer os filmes com essa tradução para alcançar um público maior. A gente viu que não funcionou, você pode comentar isso aí ao longo da nossa conversa, mas por que é tão importante? Por que a gente vê legislação acontecendo agora, nesse movimento? Por que a gente vê como uma possibilidade incrível de trabalho, que você está aqui para mostrar para produtores audiovisual, que é um caminho que você pode apresentar na produção, no produto audiovisual? Por que isso é importante? Bom, a princípio é importante porque é importante por si só, né? É uma coisa primordial que é a comunicação. Então, assim,
não é um cenário, a gente não está falando de um cenário, a gente não está falando de uma coisa bonitinha, nova, a gente está falando de algo básico, que é a comunicação. Então, assim, a gente está agora caminhando a passos largos por causa do corona, né? Então, porque digitalizou tudo, então as pessoas viram, poxa, o surdo, ele é uma pessoa influente, é uma pessoa que paga impostos, é uma pessoa que consome, e ele não está consumindo o meu produto, seja ele filme, seja ele um carro, seja ele qualquer coisa, porque eu não estou conseguindo chegar até ele. Então, as empresas, grandes empresas, viram isso como realmente um problema e foram nisso para solucionar. Infelizmente, precisou desse problema para acontecer algumas mudanças nas nossas consciências. Mas, na verdade, isso deveria ter acontecido há muito tempo, porque é a caráter de sobrevivência, né? Por exemplo, no começo do corona, nem nós, ouvintes, estávamos entendendo o que estava acontecendo. E eu fiz um movimento entre os intérpretes. Eu falei, gente, os surdos estão perdidos. Eles saem na rua, eles veem as pessoas de máscaras, eles não estão entendendo. Então, pelo amor de Deus, vamos disponibilizar nosso WhatsApp, nosso Facebook, nossas redes, enfim, para eles, para a gente conseguir explicar para eles o que está acontecendo. Porque até então a mídia não tinha também entendido isso. Demorou um pouco para começar a explicar o que era o corona e colocar intérprete nos comerciais, nos jornais. Hoje a Rede Cultura também tem, graças a Deus, muita coisa informativa. Mas até então era uma coisa muito... horário político, aí coloca Libras. Não sei o que, coloca Libras. Eu acho que assim, se a gente já viu o que tem no horário político, a gente devia ver que realmente era importante. Porque os políticos realmente eles pensam e investem naquilo que é importante. Então, para ele perder 1 ou 10 ou 20 eleitores, para eles é muito importante. Então, a gente está um pouquinho atrasado, mas vamos indo. Referente aos filmes que você falou, né, de colocar... Bom, sobre as leis, é algo que também está engatinhando muito. Existe uma luta, eu não participo muito disso, né, porque realmente são pessoas engajadas nisso que vão atrás. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é do Rio de Janeiro, que ele é senador e ele está indo muito atrás. Eu tenho amigos que são surdos senadores, eu até ajudei na campanha deles. Alguns ganharam, outros não, agora nas eleições, vereadores, aliás. Enfim, mas é algo que ainda está nascendo, sabe? Nasceu, mas está tipo um bebê prematuro, as pessoas ainda não sabem como fazer. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, quando vai legendar, a gente precisa entender, e também quando vai colocar Libras, a gente precisa entender que a Libras, apesar de ser uma língua brasileira, ela tem uma gramática própria. Então, assim, não é só adaptar. A gente tem que pensar na consciência do surdo. A gente tem um termo que se chama cultura ouvinte, cultura surda. Então, a gente brinca também, né? Surdos nem gostam mais disso, né? Mas antes a gente usava muito também essa palavra, que os surdos, eles são estrangeiros no próprio país. Então, não basta colocar uma legenda, não basta, às vezes, colocar só um PIP ali com o intérprete, às vezes não basta só o básico. E aí as empresas ficam, puxa vida, algumas até dizem, eu estou tentando ajudar a chegar nele e, na verdade, não está bom, sabe? Nunca está bom. Então, vamos deixar para lá, porque acaba sendo um problema. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que conscientizar, não apenas a empresa, mas até o surdo mesmo. Ele precisa entender que as pessoas não entendem isso. Mas também é difícil você explicar isso para ele se você não tem contato com ele. Você então, não comunica, né? Então, como que você vai chegar numa pessoa que você nem sabe quem é? Você não entende o pensamento dela. Você sabe agora, depois de muito estudo e tal, ou nem tanto estudo, que ela é uma pessoa que convive com você, que come o que você come, que respira o seu ar, que tem os mesmos problemas que o seu, só que o jeito dela pensar é totalmente diferente do seu. Nós somos pessoas que somos... ouvintes e nosso sentido está no ouvido. Se eu falar para você, oi, tudo bem? Independente se eu estiver sorrindo ou não, você vai entender isso como um questionamento. Agora, o surdo, ele precisa te ver, ele precisa entender que você está perguntando se ele está bem. E se ele já vai perceber se você está bem, se você não está bem, ele é visual. Por exemplo, vou até fazer uma pequena dinâmica aqui. Quando a gente fala em português, o gato pegou o rato. Se eu falar para o surdo, o gato pegou o rato, ele vai falar, o gato pegou o rato? Com a mão? Com a boca? É assim o pensamento do surdo. Porque ele pensa literal. O gato pegou o rato. A gente entende que o rato correu, a gente já imagina. O surdo não. Então a gente passa nas mãos. Então para o surdo seria assim. O gato estava ali olhando. Um rato. Yeah! Isso é o surdo.
O surdo, ele entende assim. Água mole e pedradura, tanto bate até que fura. Eu não posso fazer pro surdo água mole, que ele vai ficar tipo, água mole? Mas água não é líquida? Mas será que se a água mole bater na pedra, que obviamente é dura, ela vai furar? É assim. Então, como que a gente vai legendar um filme que fala de um filme, qualquer coisa, que fala, por exemplo, dessas brincadeirinhas que a gente usa, as ironias, as nossas piadas ouvintes, se o surdo não vai entender? Então, não é ainda o suficiente. Então, é algo que demanda muito tempo, muito estudo e contato com o próprio surdo. Entendeu? E essas iniciativas, por mais que sejam ainda como tateando no escuro, né? Mas aí um feedback, um retorno e ajustes, né? Mas pelo menos, muito embora seja mais devagar, a gente já começou com uma movimentação, né? Já se tem alguma coisa hoje. Existe uma linguagem universal ou é assim? Existe no Brasil, porque você disse que tem uma gramática, eu sei que tem os sinais das letras, né? Mas letra é igual em tudo quanto é lugar. Mas existe uma língua universal ou não? Cada país tem a sua língua, a sua Libra. Existe algo que se chama gestuno, inclusive o sinal é esse aqui, que eles tentaram, na verdade, criar alguns sinais chaves para que, se o surdo brasileiro fosse, por exemplo, para a França, ele conseguisse pedir uma água. Mas é algo que nem os surdos gostam, sabe? Justamente porque tira a característica da língua. Por exemplo, o português, ele sofre influência de outros países, né? A gente usa muitas palavras que a gente usa do exterior, o português também de Portugal. Então, a gente tem uma língua que não é polida, nossa, é uma língua que sofre influências. Sim. E o surdo, ele tem uma característica totalmente própria dele, ele é uma pessoa visual. Então, os sinais, eles são... A maioria, né? A maioria não. Alguns sinais, eles se assemelham ao que é dito. Por exemplo, o sinal de casa, uma criança sabe que se eu fizer isso é casa. Tem outros sinais que não parecem tanto, mas é visual. O surdo, ele vai ver aquilo, vai fazer um sinal para aquilo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, o sinal de branco era esse. Por quê? Por causa da ordenha da vaca. Sim. Aí, lá em Minas falaram, também era branco assim, só que aí aqui em São Paulo falaram, mas aqui a gente quase não vê ordenha de vaca. E aí mudaram para aqui, que é mais tipo o tom da pele, né? Lembra o tom da pele. Então aqui em São Paulo o branco é assim, e Minas branco é assim. Entendeu? E então, assim, não é só a língua brasileira, é a língua regional. Claro que se eu fizer branco assim em Minas, se eu fizer, sei lá, em outro lugar, as pessoas podem entender, mas pode ser que não. Então, são poucos sinais que variam de região para região. Só que Libras, a gente tem que sempre pensar que é língua brasileira, então ela é no Brasil. Lá em Portugal é LGP, que é língua gestual portuguesa. Aí você coloca a datilologia, né, que é o ABC, isso se chama datilologia. Eu conversei com um surdo, eu acho que tem até no meu Instagram gravado no IGTV. Eu fiquei chocada, porque eu não conhecia a língua gestual portuguesa, e ele foi falando o ABC, que para mim era igual também, é totalmente diferente. O A aqui no Brasil é assim, o A lá é assim. E assim, são os nossos parentes, né? São os portugueses. Eu fiquei tipo... É a língua mais próxima, Então, assim, é totalmente diferente. Então, é uma coisa que a gente não consegue ter controle. É eles lá mesmo, sabe? Uma coisa importante aqui, que foi no programa da Fátima Bernardes, foi no final do ano passado também. E eles me chamaram para dar essa entrevista, né? E eu falei assim, a gente precisa contratar um intérprete. Eles ficaram, como assim? Mas você já é intérprete? Eu falei, mas pera, você quer que eu fale em português e em Libras? Existe isso, que chama bimodal, o sinal é esse daqui. Quando eu falo em português e em Libras. Só que aí, quando a gente faz isso, a gente faz algo que chama português sinalizado, que é esse sinal aqui. Que é, por exemplo, falar, oi, tudo bem? Você tá bem? Ah, eu tô bem. Então, o que aconteceu hoje? O que eu tô fazendo? Tô fazendo uma tradução literal do que eu tô falando. Vai alcançar algumas pessoas, mas não vai alcançar o público, que é o surdo. Porque quando eu falo, oi, tudo bem? Eu estou bem, e você? Eu não lembro o que eu falei. Enfim, vou criar uma frase aqui. Hoje eu não tô me sentindo mal, acho que eu tô com coronavírus. Se eu fizer em português, eu vou falar assim, hoje eu não tô me sentindo bem, eu acho que eu tô com coronavírus. Eu tô falando e fazendo a Libras o que eu tô falando, tá errado. Isso é português sinalizado, é a mesma coisa que eu fazer a legenda. Então, em Libras, eu calo a minha boca,
porque o surdo não pode também tentar ler meu lábio, aí eu vou fazer só em Libras. Isso é Libras. Então, como é que eu vou fazer Libras e português sinalizado? Bimodal é horrível. Imagina, eu na Globo fazendo bimodal, pronto, ninguém mais vai me contratar. Não, mas você vê como ninguém sabe, né? Você vê como é uma questão ainda muito delicada, muito para se descobrir ainda, né? E que bom que nós avançamos. E aí você comentou que também toda essa mudança, essa diversificação que você teve que buscar, você também falou sobre cursos, né? Você também falou, pensei então elaborar os meus próprios cursos, mas primeiro, qual que é a forma de uma pessoa que quer se especializar em Libras tem hoje aqui no Brasil? São só cursos livres? Como é que funciona isso? Não. Assim, eu vou falar o que eu faria se eu não soubesse Libras e me encantasse pela língua. Primeiro, a gente tem que pensar que Libras é algo que não é só bonitinho, é uma responsabilidade social. Então, assim, claro que tudo na vida a gente pode testar e não gostar e desistir. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala de Libras. Por quê? Nós estamos tratando de pessoas que não têm todo o acesso que nós ouvintes temos. Então, quando a gente cria uma responsabilidade, que a gente traz a visão dessa pessoa para mim, sei lá, eu tenho 2 amigos surdos, eu não sei me comunicar com ele, mas hoje eu vou falar para eles que eu vou comunicar com ele a partir de hoje. Passou 2 dias, eu achei chatão, o surdo vai ficar tipo, cadê? Sabe aquele meme do João Travolta que fica assim? É tipo Sim, isso. É uma expectativa frustrada, né? Exatamente. Então, a pessoa ela já tem seus problemas, sabe? Não particulares, ela tem seus problemas que realmente tem uma falha de comunicação, de aceitação, e vai ter mais um problema. Então, primeiro de tudo, se conscientiza, sabe? Eu quero aprender Libras para realmente fazer a acessibilidade acontecer ou porque eu acho fofo? Se eu acho fofo, beleza. Mas então se porte como uma pessoa que quer fazer isso porque acha fofinho. Não exerça, não crie expectativas no outro. Segundo, um curso básico que todo mundo pode fazer, inclusive as grandes empresas, para entender o básico, é o curso da Libras, da USP. Ele é gratuito e ele fala o básico. O básico é a nível USP, né? Então, assim, é só você colocar curso Libras USP. Tem um monte de coisa maravilhosa. Inclusive, para quem é iniciante, para ver se realmente é isso que você quer. É muito legal. Aí, legal, gosto de Libras. Você pode fazer um curso livre, que são os cursos que eu dou, que é do básico até o fluente, né? Depois tem curso de conversação. É uma língua viva, né? Ela nunca morre. Está em constante mudança, então é uma coisa que não é tipo, eu vou fazer 4 anos e acabou. Não, é a vida inteira. Claro que no começo tem mais afinco. Tem os cursos livres, tem faculdade hoje de Libras, mas não são assim muito boas aqui em São Paulo ainda. Então, o mais certo seria você fazer um curso livre, enquanto você faz sua faculdade, ou sei lá, faz qualquer outra coisa, e fazer uma pós, que é o que eu fiz. Faz uma pós em Libras, que inclusive acaba sendo mais rápido. E tem as faculdades também que são, mas elas são à distância, é uma faculdade que está começando agora, sabe? Em outros lugares, por exemplo, Santa Catarina, Curitiba, tem grandes faculdades maravilhosas, que é a UFSCar, que é de São Carlos também, é uma das faculdades melhores. No Rio de Janeiro tem a IRIS, que é um instituto também que dá aula de Libras, que também é a primeira escola de Libras do Brasil, fica no Rio. Mas em São Paulo ainda não tem muita coisa, seriam mais os cursos livres mesmo e a pós-graduação, que também a maioria é AD. E agora com essa crescente da questão das leis, né? Se isso mesmo avançar, e aí existem alguns editais que pedem já, né, a produção do filme, do produto audiovisual, já com a janela da tradução para Libras ali. Aí, então, um profissional, um produtor aqui, que pode estar nos assistindo ou vai nos assistir depois, encontra profissional aí de sucesso que já sabe como implementar, tem esse cuidado, essa delicadeza para poder trazer esse novo lado, aumentar essa possibilidade do alcance do produto audiovisual dele. Bom, meu nome é Bruna Is, eu sou atriz e sou apresentadora, trabalho muito também com o mercado corporativo como mestre de cerimônias. E estou com alguns projetos rolando aí, como, por exemplo, uma série na Prime Video, na Amazon, né? Que é a série A Todo Vapor.
Recentemente, como você falou, aí participei da novela Bom Sucesso, com uma personagem que, de fato, foi um presente mesmo na minha vida. Foi minha primeira novela, né? Apesar de ser uma pessoa que já trabalha há muito tempo, mas eu me senti uma novata ali, uma estreante mesmo, porque é um universo muito diferente do que eu estava acostumada. Eu aprendi muito e em pouco tempo, porque televisão é assim, né? Acho que a gente vai falar disso, mas televisão é tudo muito rápido. Então a gente, ou você aprende, ou você aprende. Não tem outra alternativa, né? Pois é. Bom, eu iniciei minha carreira no teatro, fiz algumas peças, fiquei em cartaz com algumas peças. Depois, assim, a vida é muito louca, né? Reserva coisas que a gente não imagina, não espera. E em 2010 e 2011 eu trabalhei no Globo Esporte. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a comunicação de fato, né? Com a informação, com o entretenimento, com o jornalismo. E foi uma paixão. A partir dali, eu trabalhei com o Thiago Leifert, que é um cara, assim, sensacional. Na época, ele tinha acabado de entrar no Globo Esporte, então ele tinha acabado de reformular o jeito de noticiar o esporte no Brasil. E depois que ele passou pelo Globo Esporte, o esporte, não só na Rede Globo, mas eu acho que em todas as emissoras, nunca mais foi noticiado da mesma forma. Então, ele é um cara revolucionário mesmo, né? É um gênio, na minha opinião. E eu aprendi muito, né? Eu aproveitei, eu não fui boba nem nada, então aproveitei para absorver ali muita coisa, para aprender mesmo. E foi a partir dali que eu fui estudar para ser apresentadora, para ser uma comunicadora mesmo. E me apaixonei por esse universo, além do universo da dramaturgia, da atuação e tudo mais. Então, hoje, se você me perguntar se eu tenho que escolher, eu não saberia escolher, sabe? Sim. Eu acho que ainda mais porque a nossa profissão de atriz, ela é tão, não vou dizer difícil, porque o difícil não é uma palavra legal, é desafiadora, né? Então, eu acho que por conta disso eu consigo conciliar as duas profissões. Muito bem. Eu acredito que seja uma atividade, ela não só proporciona, mas pede uma multitarefa, né? Eu recebi mulheres aqui, e eu acho que a produção audiovisual no Brasil, ela tem essa característica, né? Você nunca fica só num projeto, só os grandes já estabelecidos, com longas carreiras, e aí sim, claro, né? Tem contratos fixos com as emissoras, e aí tudo bem. Mas os outros que estão ainda, né, caminhando aí, começando... eu acho que a possibilidade de você estar em vários projetos, né? Então, você faz várias coisas e não tem mesmo por que escolher. Se faz tudo muito bem, por que vai escolher? Está pronta e aberta. E aí, como você disse mesmo, aberta para novas oportunidades. Você falou, eu já trabalhava como atriz há muito tempo, e aí tive o presente, que foi o papel da novela, e se sentiu uma novata. Foi algo novo, né? Então, aí vem um outro projeto, uma série. Então, é algo que só vai acrescentando na carreira, né? Eu acho que tem um lado bom. Você concorda com a questão no Brasil ser assim, especificamente? Concordo plenamente. Eu acho que o profissional do audiovisual tem que ser versátil, né? Essa versatilidade que a gente busca sempre na nossa profissão, até por uma questão de necessidade, né? A gente faz outras coisas porque a gente precisa, mas isso acaba que é uma qualidade muito boa para a gente, que a gente vai empregar em outras áreas da vida, né? Então, versatilidade, tá aí a primeira palavra da nossa noite, versatilidade no audiovisual, para o profissional do audiovisual, não só atores e atrizes, né, mas, por exemplo, diretores que em outros projetos fazem assistência de direção, em outros projetos eles são diretores de fotografia, ou eles trabalham em outras áreas, assim, então, eu acho legal isso, porque quando a gente está exercendo uma profissão e a gente tem conhecimento de uma outra profissão, eu acho que a gente consegue ser muito mais empático, porque a gente sabe em que momento está aquela pessoa, em que posição está aquela pessoa, o que aquela pessoa tem que fazer, o que ela vai fazer, o que ela está pensando. Então, você saber um pouquinho de cada peça dessa engrenagem, né, é muito importante.
E aí você diz que foi uma primeira experiência sua na novela Bom Sucesso, né, na questão da TV. Você buscou isso? Essa questão da adaptação da linguagem foi complicado? Como é que é? Conta pra gente os bastidores da maior emissora, né, que produz aí novelas de uma qualidade, as séries de uma qualidade, não só aqui, a gente vê que é reconhecido no mundo essa qualidade, né, que a Globo tem de produção. Como é que foi chegar uma atriz do teatro lá dentro, o relacionamento com a equipe? Enfim, conta pra gente, depois a gente vai mostrar as fotos e você fala em particular daquele momento. É muito engraçado você me perguntar isso, se eu já tinha tentado, né, se eu buscava isso, porque eu me formei em 2006, e desde 2006, ou seja, durante quase 14 anos, eu fiz teste na Globo quase todos os anos, eu fazia muitos testes. Mas assim, eu tenho uma limitação do meu perfil, que é uma coisa, assim... não sei se, para quem é do audiovisual, acho que já até está um pouco acostumado com isso, né, de perfis, né, o audiovisual trabalha com perfis, né, quando a gente fala de ator, atriz, de personagem, são perfis. O meu perfil, ele é um perfil muito limitador. Eu espero que isso mude, né, eu espero que a gente tenha mais diversidade nas produções e tudo mais, mas de fato é uma coisa limitante. Então, assim, pensa que assim, a carreira de atriz já é difícil para um ator branco. Para um ator racializado, um ator negro, amarelo, vermelho, é mais difícil 3 vezes. É 3 vezes mais difícil. Então, eu sempre fiz muitos testes na Globo, em outras emissoras também, enfim. E só 14 anos depois é que eu fui conseguir. Então, quando alguém fala assim, nossa, mas do nada você estava lá na Globo... Não foi do nada, né, senhoras e senhores, não foi do nada, foi muita ralação. A gente já tem uma segunda palavra, então, da nossa conversa, que seria perseverança. A gente, tem versatilidade, perseverança, acreditando, né, no trabalho, porque 14 anos é acreditando e... acreditar muito. Fato, né? É acreditar muito, e acreditar não só na arte, na profissão, no mercado, mas acreditar em você mesmo, né? Exatamente, acreditar em você mesmo. Aí você falou de estrutura, né, da Globo, assim, a Globo produz as novelas de maior qualidade do mundo, né? Se eu não me engano, é a 3ª maior emissora do mundo. Então, a gente está falando disso, né, para começo de conversa. E aí muita gente fala assim, mas... eu não quero saber de fazer uma novela na Globo, não tô nem aí. Mentira. É mentira. Todo ator quer fazer uma novela na Globo, assim. Porque é uma mega experiência, é uma mega visibilidade, é um mega aprendizado, é tudo grandioso, sabe? Então, assim, pra gente começar a falar de bastidores desde o começo, por exemplo, a estrutura que você tem, eu moro em São Paulo, as gravações eram nos estúdios Globo do Rio. Então, assim, eu tive toda uma estrutura para me deslocar para o Rio de Janeiro toda semana. Fiquei no melhor hotel, tinha motorista que ia me buscar, que ia me levar, melhor alimentação, tratamento maravilhoso. Isso parece uma futilidade ou parece uma ostentação, mas a gente está falando de qualidade, de estrutura para que você tenha... um conforto para entregar um bom trabalho. O ator, ele trabalha com o corpo, né? Com as emoções, então a gente precisa estar sempre bem, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar bem alimentado. Isso é uma coisa muito importante. Então, a emissora oferece isso muito bem, então assim, disso eu não posso reclamar de nada. De linguagem, de teatro que eu estava acostumada e algumas coisas que eu tinha feito de série de cinema, quando você vai para a televisão, primeiro que assim, o timing é muito diferente, porque no cinema, às vezes você tem uma locação, uma diária, que para gravar uma cena, 2 cenas no máximo. Novela, cara, você grava 10, 15, 20 cenas no mesmo dia, é uma pauleira. E pensa assim, que são 15 cenas, que quando for ao ar, vai passar uma numa semana, outra em outra semana, então assim, é outro figurino, é outro cabelo, é outra maquiagem, então no intervalo de uma cena para outra é uma correria monstra para trocar de figurino, para desmicrofonar, microfonar de novo,
Eu acho que eu vou só cortar você aí para, acho que colocar que o mais importante, além de roupa, lugar, né, é a emoção, é o momento daquela história, né? É bem louco isso, quando a gente começa a entender o audiovisual, não existe a cronologia na produção que a gente, né? Então você precisa virar a chavinha ali do que, né? Você a personagem era uma gracinha, estava ali trabalhando na editora, aí conheceu alguém, não queria ir embora, casou, se apaixonou. Então tinha muitas trocas da emoção que tinha ali, né? E isso tem que ser também, na medida que eu troco muito rápido tudo isso, não é isso, Bruno? É exatamente isso. E outra coisa, vamos colocar aqui um exemplo. Você vai gravar hoje as cenas 5, 15, 20, 35. Às vezes você grava a 35 antes das 5. Então Sim. Você está gravando uma coisa que vai acontecer com a personagem e depois você vai gravar uma coisa que aconteceu antes. E aí está o papel do diretor, que é muito importante, porque o diretor ele te situa. Claro. Ele vai no set e fala, olha, agora é aquela cena que ela está saindo daquele lugar, aconteceu isso e ela vai para aquele lugar. Então, esse é o mood da cena, ok? Ok. E é tudo muito rápido, mas ele é muito importante nessa hora, porque ele vai te situar onde é que você está na história. Sim. E mais do que isso, às vezes, vou dar um exemplo, que muita gente não sabe disso, assim, eu contava isso para os meus familiares, eles achavam muito engraçado. Nós temos cenas em estúdio e nós temos cenas externas e cenas na cidade cenográfica. São essas 3 possibilidades. Eu gravava muito externas, eu até que fiz poucas, mas eu gravava muito no estúdio e muito na cidade cenográfica. Então, vamos supor, tem uma cena que a Toshi estava discutindo com o Léo dentro do apartamento. Dentro do apartamento é estúdio. Tá. Quando ela fala, não quero mais saber de você, tchau, e sai pela porta e vai para a rua já é cidade cenográfica. Uma cena é continuação da outra, mas elas foram gravadas, às vezes, com 1 mês de distância uma da outra. Nossa. Então, assim, é muito louco, é um universo muito louco. Fora isso, tem negócio de posicionamento de câmera, de luz, de posicionamento seu em cena, para o seu melhor ângulo, para você ganhar para a câmera, para você não dar as costas, não virar o rosto, não cobrir o colega, né? Então, isso é uma coisa que o teatro não tem. É uma coisa, então, assim, ao mesmo tempo que você está pensando nas suas emoções, no texto, nas reações e tudo mais, você também está pensando onde está a câmera agora, para onde que eu tenho que ir, para onde que eu tenho que me mexer, né? E quando a gente começou a novela, quando eu entrei na novela, o que me passaram era que ele ia ficar dividido entre as duas, seria um triângulo amoroso, e que os autores esperariam a resposta do público para que, então, eles decidissem o final, com quem que ele ficaria. E até na reta final ali da novela, o G-Show chamou a gente para um programa especial, os 3. E eles fizeram uma enquete ao vivo. Com quem que o Léo deve ficar? Sim. Né? Com a Marie ou com a Toshi? E aí, minha filha, a resposta do público foi 96% para ele ficar com a Toshi. Você acredita? Que maravilha. E aí é óbvio, né, que os autores, os roteiristas não iam perder essa dica, né, esse feedback maravilhoso do público, né, porque eles vão entregar aquilo que o público quer assistir. E eu imagino que você ficou bastante feliz. Nossa, assim, fiquei feliz por vários motivos, assim, primeiro por ter tocado o público de uma maneira sensível, né, e positiva. Segundo, por ter conseguido entregar o que os autores e o que a direção queria de mim, que é muito importante. Terceiro, me surpreender, sabe? Porque a gente se julga muito, né? Se cobra muito, a gente nunca acha que tá bom. Então, quando a gente tem um feedback desse, eu acho que a gente fica um pouco mais calmo, mais tranquilo. E também porque a personagem que ficasse com o Léo ficaria até o final da novela. Então, quem trabalha com isso sabe que uma semana a mais ou a menos no ar faz toda a diferença. Se for na Globo, então,
Faz mais diferença ainda. Eu imagino que sim, mas você viu, né? Eu acho que é isso mesmo. E você, quando você fala que você ficou feliz em entregar para os próprios autores ali, os roteiristas, porque você falou, né? Quando eu cheguei, a proposta era um triângulo amoroso que ia ser discutido. Então, eles queriam, de fato, saber quem era que ia ficar. E aí você entregou isso, né? De forma aí quase unânime. Pensar no que foi desafiador, no que foi um dia que você ficou bem apreensiva, numa situação em que você faria diferente, ou que você podia, então, dar essa dica para alguém que vai fazer diferente agora. Que você... Falando da novela especificamente, né? Isso, de você como uma novata na produção audiovisual ali, numa grande emissora, né, como a Globo. Eu, assim, no começo de tudo, a primeira vez que eu recebi a ordem do dia. A ordem do dia é um arquivo, né, um documento que eles te mandam por e-mail com toda a logística, né? De que horas cada um sai, de que horas cada um chega, que horas cada um almoça, que horas começa a gravar. E aí tem o nome de todo mundo, tem ali a placa do carro de que vai buscar todo mundo. É um documento, para quem vê a primeira vez, bem confuso. Quando eu recebi, era um documento, sei lá, de 4 páginas, cheio de informação. Eu olhei e falei, caramba, mas o que eu tenho que fazer, né? E aí eu acho que vem também, como eu já era uma pessoa mais velha, um pouco mais safa, né? Vamos dizer assim, eu tenho 34 anos, eu não sou uma menina, né? Então eu já sabia que era só eu perguntar, né? Então eu ligava para a produção, olha, estou com dúvida nisso, não entendi essa ordem do dia, que horas que eu tenho que sair, que horas que eu tenho que estar pronta, que horas que eu tenho que almoçar. Porque isso é uma coisa que a gente aprende com a vida, né? Porque talvez eu olhando para a Bruna de 18 anos, talvez eu não teria essa iniciativa. Talvez eu recebesse esse e-mail, olhasse e falasse, caramba, o que eu vou fazer? E ficaria angustiada, né? E não perguntaria. Então, isso é uma coisa que a gente aprende, é experiência de vida mesmo, né? Então eu liguei para o produtor e falei, olha, desculpa te incomodar com isso, mas é porque eu não estou acostumada, eu queria entender como é que é esse documento, que horas que eu preciso estar pronto, que horas que eu preciso estar não sei aonde e tal. E os colegas me ajudaram muito também, eu acho que esse foi o meu primeiro desafio prático, né? E aí vem também toda a questão da construção da personagem, da prosódia, do sotaque, que isso é uma coisa que eu precisei estudar, eu precisei fazer aula de japonês e precisei fazer fonoaudióloga, porque até o tom da voz da minha personagem era totalmente diferente do meu, então a minha personagem, ela falava em falsete o tempo todo. Isso é uma coisa que eu construí junto com a fonoaudióloga, com a Leila Mendes, que é uma das melhores do Brasil, ela é porreta, e junto com a Bia Costa, que é professora de japonês. Não que eu tenha feito aula de japonês, até porque ninguém aprende japonês em 2 meses, né? Mas eu fiz aula de cultura japonesa e de sotaque para aprender a falar português com o sotaque correto. Sotaque japonês, que legal. Com o sotaque japonês e o sotaque certo. Até porque se você faz uma coisa que não é a realidade, para você cair na tosquina, né, para ficar tosco, para ficar caricato, para ficar falso, é muito fácil. Então, a gente tomou muito cuidado com isso. Eu acho que essa foi uma parte muito difícil para mim, porque ao contrário do que muita gente imagina, eu não falo nada de japonês, eu não tive contato com a cultura japonesa, eu não fui criada pelos meus avós, por nada disso, então assim, eu me sinto 100% brasileira. Às vezes quando alguém fala, você tem ascendência japonesa, aí eu lembro, eu tenho. Mas às vezes eu nem lembro disso. Então acho que esse foi um desafio muito grande, porque não era só pensar na interpretação, na construção da personagem, em decorar um texto. Sim. Era muito mais que isso. Quando eu ia dar o texto, eu tinha que pensar no tom de voz, no sotaque e na interpretação. Então, para um primeiro personagem, é um mega desafio, né? É um desafio, mas você foi lá, mesmo com frio na barriga, foi lá e entregou algo lindo que o público quis, mais de 90%, que você acompanhasse aí o final e fosse a escolhida do Triângulo Amoroso. Bruna, o nosso tempo acabou, eu já vou deixar reagendado com você para as próximas vezes. Eu queria te agradecer demais com a sua presença. Você falou que você é muito diferente da Toshi, mas você também é fofa, é uma graça.
simpática, foi muito gostoso te receber. Eu vou agradecer pessoalmente a Kelly, mas faço aqui em público também, mais uma vez, por ter feito essa ponte de novo. Beijo, que é linda! E eu te desejo de coração outros sucessos bons, como foi o seu primeiro bom sucesso, e você volta para contar para a gente. Combinado? Eu recebo de coração aberto, agradeço, espero que você esteja certa, que as próximas produções sejam maravilhosas como essa. Isso é uma coisa que eu jogo muito para o universo, então impossível não é, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E muito obrigada por esse espaço. Então, sou muito, muito, muito grata a você por esse espaço, pela oportunidade, por esse trabalho muito importante que você está fazendo, de destacar, né, e de dar a devida e a merecida relevância para as mulheres que estão aí no audiovisual e que podem ocupar muito mais espaços do que já ocupam. Porque não falta profissional bom, isso eu tenho certeza. Um beijo para vocês. Bruna, mais uma vez, muito obrigada, querida. Obrigada a você, um beijo para todo mundo!